Vai começar a coletiva agora. Boa noite, Léo Condé. Sua análise da partida de hoje, que o Vitória perde a invencibilidade de 23 jogos, mas na estreia da Série A contra o Palmeiras. A gente lamenta o resultado. Eu até falei com os jogadores pós-jogo ali, a gente nunca quer perder. Mas a gente fez um jogo, acho que foi um jogo bastante equilibrado, né? Com algumas alternâncias ali. Teve momentos que o Palmeiras foi melhor, teve momentos que o Vitória, principalmente no final do primeiro tempo, a gente colocou um volume bom de jogo. Eu acho que a gente pecou muito no penúltimo passe, na hora de definir a jogada. A gente ficou um pouco ansioso, querendo finalizar, talvez com o corpo um pouco desajustado. Tivemos duas boas situações ali com o Alejandro e com o Osvaldo, situações mais claras de gols. E o Palmeiras, uma equipe muito qualificada, não precisa de muitas chances para fazer o gol, né? Então eles tiveram uma, duas ali no primeiro tempo, também no segundo tempo uma, duas, mas a grande verdade é que foi um jogo muito equilibrado, um jogo assim até em alguns momentos meio truncado. O adversário marcou muito bem a nossa equipe, a gente também não cedeu tanto espaço. Então assim, foi quase que o jogo inteiro de muita marcação, né? A gente acabou errando um pouco mais do que normalmente a gente erra, mas também mérito do adversário que tem uma marcação por encaixe ali, muito bem feita, né? Com os jogadores muito agressivos, sem a bola. Ter perdido o Dudu também ali logo no início do jogo, um jogador muito importante, principalmente no decorrer do jogo. Ele consegue transitar, né, tirar nosso time de trás, ele tem uma boa condução, consegue arrastar e a gente não tem um jogador com essa característica, não nesse momento. Eu acho que de uma certa forma atrapalhou um pouco. Mas no todo a gente lamenta o resultado adverso, principalmente jogando em casa, mas de uma certa forma deixa um alento também, que a gente fez um jogo parelho contra uma das principais equipes do futebol brasileiro. Léo Condé, boa noite. Algumas contratações foram feitas como contratações de peso, como o Jean Mota, por exemplo. Como é que você analisou a entrada desse jogador e o comportamento dele? Realmente o clube se movimentou, trouxe boas peças que não poderiam atuar no campeonato estadual, né, em razão de inscrição, e vão ser lançados agora, né, com mais tempo, né? Ele ainda está um pouco sem ritmo de jogo, que é natural, chegou tem pouco tempo, mas é um jogador de muita qualidade. Eu acho que pode nos ajudar muito aí ao longo da competição. Léo, o Abel Ferreira ainda há pouco falou um pouco do gramado, reclamou do gramado, com um gramado duro e que dificultou um pouquinho a jogada dele. O time já joga aqui dentro, você conhece o gramado mais do que nunca. Reclamou demais ou você acha que realmente o gramado Barradão beneficiou um pouco mais o Vitória do que o Palmeiras, mesmo o Palmeiras sendo daqui com resultado positivo? Cada gramado tem as suas características, assim. Nosso gramado ainda é duro, na verdade ele é um gramado mais fofo, né? Assim como a gente, quando for jogar lá também, a gente vai sentir um pouco, que é uma grama mais ralinha, né? Grama sintética. Então, cada equipe vai ter seu benefício de jogar em casa e quem joga fora, de uma certa forma, vai lamentar. Mas, assim, eu acho que o gramado está muito bom, está sendo muito bem cuidado, né? E eu acho que, de uma certa forma, eu espero que a gente encontre, ao longo da competição, bons estádios com bons gramados, como é o do Barradão. Você, quando fez a primeira substituição forçada por conta do problema do Dudu, você surpreendeu quando tirou o Dudu, que é um volante, e colocou o Matheus Gonçalves no atacante. Claro que o time estava perdendo, você buscou ali, colocou um time mais ofensivo. Eu queria que você falasse dessa leitura de jogo e que falasse também se você já recebeu alguma informação do Dudu, que acabou saindo contundido, e do Patrick Calmon, que acabou não sendo relacionado. Bom, 3 em 1, né? Na verdade é o seguinte, a substituição ali é uma maneira que a gente joga, vocês acompanham bastante, mudando a plataforma ali para o 4-3-3, para o 4-2-3-1, e a gente também nos últimos jogos vem utilizando essa formação com os 3 volantes ali.
O Gabriel Menino estava começando a ter muito espaço na iniciação de jogo do Palmeiras, inclusive foi onde que originou o primeiro gol. A gente estava sem pressão naquele jogador ali e a gente entendeu como o Abel normalmente ele joga com o lateral mais fixo na base e libera um pouco mais o outro lateral. Ele alterna muito, às vezes com o Marcos Rocha, com o Mike, libera o Piquerez, hoje no caso foi o Vanderlan, só que ele trabalhou com linha de 4 e 3 na frente, né? O garoto, o Estevão, o Hendrick e o Rony. Então a gente entendeu que naquele momento dava para espelhar ali a marcação e tentar tirar proveito pelo lado do campo. Com isso o Matheus passou a jogar um pouco mais por dentro, tirando o jogo do Gabriel Menino e ao mesmo tempo tendo um pouco mais de mobilidade ali dos dois lados e aproximar do nosso centroavante. Eu acho que funcionou bem no final do primeiro tempo, a gente criou ali algumas boas situações, faltou um pouco mais de capricho para ter feito o gol. Em relação ao Dudu, o departamento médico ainda não passou nada, eu acho que vai esperar até amanhã para ver como que ele vai se apresentar. Em relação ao Patrick, ele ao longo da semana ele sentiu um desconforto muscular, parece que não é nada grave, é só um edema, existe a possibilidade dele já retornar no próximo jogo. Léo, como você falou no começo, foi um jogo bem equilibrado até em termos de posse de bola. O Vitória terminou com 51%, o Palmeiras com 49%. E no segundo tempo eu percebi que o Palmeiras conseguiu encaixar bem a marcação na equipe do Vitória e tirou um pouco da bola em alguns momentos. Você tentou o Giamota, tentou o Zé Hugo no lugar do Lucas Esteves. O que faltou para o Vitória conseguir encontrar algum espaço na defesa do Palmeiras para marcar no segundo tempo? Na verdade, assim, o que a gente fez ali no final foi o que a gente fez no último Bavi aqui, que a gente conseguiu a virada, né? Cada jogo tem suas particularidades, a equipe do Palmeiras tem uma marcação muito forte, é um time que compete muito o jogo inteiro, então realmente a gente não conseguiu achar o espaço ali. Na verdade que a gente voltou até relativamente bem para o segundo tempo, né? Até os 20 minutos ali, mas aí vem aquele momento que você tem que tentar alguma coisa diferente, estava perdendo, e assim, as mexidas ali acabou que não encaixou tão bem, não conseguiu manter a mesma dinâmica que a gente estava tendo no final do primeiro tempo e no início do segundo. Que acabou, o Abel também com as mexidas ali travou muito nossos 4 jogadores de frente e a nossa equipe também acabou sofrendo desgaste, né? Os 3 jogadores de frente ali, Hendrick, Rony e o garoto Estevão, eles dão muito volume de jogo, a nossa linha de defesa ficou muito desgastada, depois ainda entrou o Flaco, entrou o Luiz Guilherme, os jogadores de muita qualidade, e acabou que a nossa equipe, ao longo do jogo, a linha de defesa nossa foi se desgastando, e acabou que a gente ficou um pouco espaçado dentro do jogo, né? Mas são situações para a gente já ficar atento para as partidas seguintes, tentar criar fatos novos, situações diferentes. Aqui. Para a sequência da competição, o Vitória não vai ter a segunda rodada e depois, já na terceira, encara o Bahia. Fala um pouco para a gente da importância, né, de ter esse período um pouco a mais para trabalhar, ainda mais para fazer um jogo contra o rival, né, lá, aqui no Barradão. Fala um pouco para a gente da importância de ter esse tempo a mais para poder trabalhar. Assim, a gente sempre comemora quando tem uma semana aberta para trabalhar, sempre tem correções para serem feitas de uma partida para outra, sempre tem um ajuste, ainda mais que a gente está com a equipe assim, no processo de reformulação, alguns atletas chegando, então é a oportunidade da gente aproveitar para ir fazendo esses ajustes aí. É claro que a gente fica com o jogo para trás, né? Mas de qualquer forma vamos procurar aproveitar ao máximo essa semana de trabalho para que a gente chegue bem preparado para esse. Eu acredito que vai ser mais um grande jogo, como foram os 4 jogos, os 4 clássicos até aqui. Boa noite. Boa noite. Na coletiva de Abel Ferreira, ele citou uma coisa que eu achei muito interessante, da questão da torcida. Ele falou que se ele não fosse do Palmeiras, ele bateria a palma para o que a torcida do Vitória fez hoje. Quanto para vocês, tanto você como treinador e jogadores, é importante ter esse apoio da torcida ali quando eles bateram palma no final, mesmo o time perdendo. Quanto importante até para o restante da temporada, vocês estão vendo na Série B. Então, como esse apoio é importante para o Vitória? A nossa torcida é sempre uma grande parceira, desde antes de eu chegar aqui, né, na Série C de 2022, ela abraçou o time e praticamente levou na marra o time para a Série B. E o ano passado, quem teve a oportunidade de acompanhar nas 19 rodadas da Série B aqui,
ela foi incentivou a equipe em todos os jogos, do início ao fim, mesmo nos momentos que a gente teve de dificuldade, de adversidade, ela se mostrou assim ser parceira, e a gente tem certeza que nessa trajetória árdua que a gente vai ter pela frente aí, que a Série A é um campeonato muito difícil, a gente vai precisar muito desse apoio do torcedor, que ele eleva a autoestima da equipe, dos atletas. É claro que todos ficam chateados, o torcedor volta para casa hoje, nunca é bom perder, né? A gente também sente muito, mas vai fazer parte do processo. Em alguns momentos vão acontecer o tropeço. A gente ficou 23 jogos sem perder aqui no Barradão. Perdemos com a invencibilidade logo contra uma grande equipe, né? Mas a gente sabe que o torcedor não vai abandonar e vai estar junto aí nessa caminhada. Léo, boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a entrada do Jean Mota. Você acha que ele conseguiu cumprir as expectativas que você criou nele quando você colocou na partida? O Jean ainda está um pouco sem ritmo de jogo, né? Ele atuou ali praticamente como segundo volante com a saída do Rodrigo. Eu queria que ele fizesse a função de segundo e aproximasse um pouquinho mais dos atacantes. É natural, como o jogador está há muito tempo sem jogar, querer participar mais da bola. Ele acabou baixando muito ali no pé dos zagueiros, e a ideia nossa era ter ele um pouquinho mais próximo dos jogadores de frente, mas vamos tentar e vamos trabalhar aí, tentar dar ritmo para ele nas próximas partidas, quem sabe também ele ganhando mais minutagem para ele entregar tudo aquilo que a gente espera do atleta. Léo, aqui, voltando um pouquinho sobre a mudança do Dudu. Ele caiu uma vez, permaneceu em campo, voltou, pediu para esperar um pouquinho, depois caiu outra vez na área, pediu de novo para esperar um pouquinho. O porquê da demora da mudança? Não estou dizendo que isso foi fundamental na derrota, claro que não. Mas por que na demora da mudança? Poderia até agravar a lesão do Dudu. O Dudu é um dos melhores jogadores nossos. A gente foi conversando ali, os médicos não tinham total convicção de que era para tirar, e ganhou o atleta. Isso não é tão simples assim, não. O Rodrigo também caiu lá, ia sair, depois a gente pediu para segurar um pouco. Então isso não é algo tão simples de se resolver de uma hora para outra. Não sei, quando é uma lesão mais grave, aí já é determinado pelos médicos para fazer a troca imediata, que não era o caso. Mas pode ser que de repente o Dudu é muito forte, né? Talvez, tomara que não seja nada tão grave, mas como ele é um jogador muito forte, talvez ele achou que daria para continuar. André, geralmente no último terço de jogo, o Vitória consegue um bom ritmo mais acelerado, de alta intensidade. E hoje isso não se repetiu, pelo menos como das outras vezes, né? Você acha que isso foi pela superioridade do adversário? E também eu percebi que após as mudanças o time tem uma caída no ritmo. Isso também se deu pela falta de ritmo dos jogadores que entraram? O que a gente sempre fala, né? Às vezes, de repente, vem muito aquela questão do torcedor, às vezes até de vocês da imprensa, de que, poxa, demorou a mexer, tá demorando. Assim, a gente não tem o time certo, assim. Às vezes você faz algumas mexidas, algumas dinâmicas ali que dá certo no jogo e outro não. Hoje a gente fez algumas dinâmicas parecidas com o que a gente fez no último Bavi, que deu certo. Mas assim, o adversário, eu acho que a gente pecou, assim, estava um pouco ansioso, talvez por ser estreia, a gente pecou em algumas tomadas de decisão, mas também pegamos um adversário que é tido e havido como a equipe que tem a melhor marcação do futebol sul-americano. É muito difícil jogar contra o Palmeiras, eles encurtam muito o espaço, é difícil achar espaço na defesa do Palmeiras. Quase todas as competições que eles disputam, a defesa menos vazada. É uma equipe que está aí há 3, 4 anos aí, quase na mão do Abel ali, onde tem essa característica de marcação como seu ponto forte. Coletiva encerrada com o técnico Léo Condessa.